Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Conduta do delegado-geral de Santa Catarina no caso Cão Orelha será apurada pelo Ministério Público. Procuradoria e corregedor da Câmara de Blumenau dão aval para a abertura da comissão de ética que vai analisar pedido de cassação do vereador Almir Vieira do PP. Investigado por rachadinha, parlamentar apresentou atestado e segue longe da Câmara. Tribunal Superior Eleitoral suspende julgamento de Jorge Seife após relator votar contra a cassação. STJ decide afastar o ministro catarinense Marco Buzzi após denúncias de importunação sexual. Custo de vida em Santa Catarina é o quarto mais alto do país e chega a R$4.180 por mês, diz Serasa. Nova empresa assume manutenção de água em Blumenau para zerar fila de 350 vazamentos. Começa amanhã em Pomerode a 18ª Osterfest, a maior celebração de Páscoa alemã do Brasil. Ao vivo, vamos conversar com a VIP sobre a festa e toda a programação. Tazaranha é atração confirmada do 17º Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau. No Carnaval, 1.400 mil veículos devem circular pelas rodovias federais de Santa Catarina. E não é só nas estradas que vai ter movimento. Aeroporto de Navegantes projeta movimento com mais de 38 mil passageiros. Tem prestação de serviço também. Procon Móvel de Blumenau realiza atendimento no bairro Itopavazinha nesta quarta-feira. Capital da Cebola e Tuporanga decreta emergência por queda de preços e prejuízos no campo. Eleições 2026. O Jornal da Manhã segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos do Médio Vale do Itajaí. O entrevistado de hoje é Marcos da Rosa. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h02. Repita. 7:02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? É @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h03 agora. Repita. 7:03. E o Ministério Público de Santa Catarina instaurou um procedimento para investigar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel. O caso está relacionado às investigações sobre os maus tratos e a morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava, na capital Florianópolis. O procedimento preparatório aberto pela 40ª Promotoria quer saber se houve abuso de autoridade, improbidade administrativa ou violação de sigilo funcional. O MP recebeu diversas representações questionando se o chefe da polícia revelou informações sigilosas durante o processo. Ulisses Gabriel afirmou que ainda não foi notificado e negou qualquer irregularidade, ressaltando que não é responsável direto pelo inquérito. Além dessa investigação paralela, o Ministério Público também considerou que o inquérito principal sobre o caso tem lacunas. O órgão deu um prazo de 20 dias para que a Polícia Civil tome novos depoimentos e anexe vídeos de uma discussão ocorrida na portaria de um condomínio. O objetivo é esclarecer a conduta de 3 adultos indiciados por coação e ameaça. O cão Orelha morreu em janeiro após ser atingido por uma pancada na cabeça. Um adolescente foi indiciado pela agressão ao animal. E quem planeja viajar neste carnaval precisa se preparar para enfrentar o movimento intenso nas estradas. A estimativa das concessionárias é que 1.400.000 veículos passem pelas rodovias federais de Santa Catarina entre sexta e a quarta-feira de cinzas. É muita gente. Só na BR-101 e no contorno de Florianópolis, o aumento no trânsito pode chegar a 55% em comparação com os dias normais. Por causa disso, as equipes de socorro médico e mecânico vão ser reforçadas nas praças de pedágio e também nos trechos mais críticos. O movimento pesado começa já nesta quinta-feira, a partir das 2 da tarde. Na sexta e no sábado, pico
pico deve acontecer durante todo o dia. Na região da Serra, pela BR-116, a artéria Planalto Sul também espera um fluxo 38% maior, com cerca de 116 mil veículos cruzando o trecho catarinense. Vale lembrar que o valor do pedágio na BR-101 é de R$ 5,70. A orientação é aquela de sempre. Antes de pegar a estrada, revise o carro, use o cinto de segurança e, claro, se beber, não dirija de jeito nenhum. 7h05. Repita. 7h05. E o movimento não será apenas nas estradas do estado. O Aeroporto Internacional de Navegantes espera receber 38 mil passageiros entre os dias 13 e 18 de fevereiro, um crescimento de 12% em relação ao carnaval passado. Para atender a demanda, estão previstos 255 pousos e decolagens, consolidando o terminal como o segundo mais movimentado do país fora das capitais. A concessionária orienta que os viajantes realizem o check-in de forma antecipada e cheguem com folga ao terminal para evitar filas. O aumento reflete a valorização do litoral norte catarinense e os recentes investimentos em eficiência operacional realizados no aeroporto. Agora tem prestação de serviço aqui no Jornal da Manhã, porque o Procon Móvel de Blumenau estará no bairro Itopavazinha nesta quarta-feira, atendendo no estacionamento do América do Sol Material de Construção. Os moradores podem buscar orientações e registrar denúncias das 10 da manhã ao meio-dia e à tarde da 1 às 3 horas, munidos de RG, CPF e também comprovante de residência. Além do suporte direto ao público, a equipe do órgão visitará comerciantes locais para orientar sobre boas práticas e direitos do consumidor. A iniciativa busca descentralizar os serviços de defesa do cidadão e promover um comércio mais justo na região. O veículo ficará estrategicamente posicionado na Rua Frederico Ienzi, número 3481. E as mudanças no Vale Alimentação entraram em vigor. Saiba o que muda na reportagem de Gabriel Correa. Entre as mudanças que entram em vigor está, por exemplo, a definição de uma taxa única de até 3,6% que as operadoras poderão cobrar de supermercados e restaurantes. Já a taxa de intercâmbio, que é o valor pago pela emissora do cartão para a dona da maquininha, fica limitada a 2%. Fica proibida qualquer outra cobrança adicional. Além disso, o prazo de repasse dos valores para os estabelecimentos comerciais também cai para 15 dias. Por meio do pátio, o trabalhador pode receber, por exemplo, os vales alimentação ou refeição, desde que não sejam pagos em dinheiro nem considerados como verba salarial. Atualmente, o vale só pode ser utilizado em estabelecimentos credenciados por uma única operadora, mas a partir do mês de maio, os cartões poderão ser aceitos em diferentes maquininhas e estabelecimentos, independentemente da empresa emissora ou da bandeira. O decreto também proíbe vantagens indevidas entre empregadores e operadoras, como cashback, descontos, bonificações, patrocínios ou ações de marketing. Os contratos em desacordo com as novas regras não poderão ser prorrogados. 7h08. Repita. 7h08. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina deflagrou uma operação para prender financiadores e organizadores da maior apreensão de cocaína da história de Santa Catarina, que aconteceu em Itajaí, no litoral norte. A investigação revelou que a carga de 1 tonelada interceptada em 2024 saiu do Paraná e teria como destino o mercado internacional via Porto de Imbituba. Ao todo foram cumpridos 14 mandados judiciais entre Santa Catarina e Paraná para desarticular a estrutura logística e financeira do grupo criminoso. E o Carnaval Viva Folia BC 2026 começa nesta sexta-feira em Balneário Camboriú, com um esquema de segurança reforçado, incluindo drones com reconhecimento facial, monitoramento móvel e guarda-vidas noturnos inéditos na Praia Central. A programação terá desfiles de blocos e o show nacional de Ana Castela, exigindo interdições na Avenida Atlântica e o bloqueio de estratégicos no Pontal Norte. As forças integradas vão atuar de forma semelhante ao Réveillon para garantir a ordem durante os 5 dias de festa. E o Banco Central revelou que ainda há 10 bilhões de reais esquecidos no sistema financeiro, apesar de 13 bilhões de reais já terem sido devolvidos. A consulta pode ser feita de graça pelo CPF ou CNPJ no site oficial, exigindo a conta gov.br níveis prata ou ouro para o resgate, que pode ser solicitado inclusive de forma automática via Pix. O Banco Central alerta para o risco de golpes e reforça que não entra em contato com clientes nem envia links para retirada desses valores esquecidos.
7h09. Repita. 7h09. E o Jornal da Manhã trouxe na última semana informações sobre a situação da rodoviária de Blumenau. Nós conversamos com o secretário de Trânsito e Transportes do município, Fábio Campos, que detalhou as melhorias previstas e explicou como funciona a fiscalização, já que a prefeitura é a responsável por esse acompanhamento. Agora a gente conversa com a própria empresa Sinart, concessionária do terminal, para saber em que pé está a tão aguardada reforma da rodoviária aqui da cidade de Blumenau. Acompanhe. A rodoviária Prefeito Hercílio Deck, em Blumenau, completa um ano sob concessão à iniciativa privada. Desde janeiro do ano passado, o terminal é administrado pela empresa Sinart por meio de um contrato de concessão, com duração de 35 anos. Para falar sobre as melhorias já realizadas e os projetos previstos para os próximos anos, o Jornal da Manhã conversa agora com Arthur Rodrigues Bittencourt, que é gerente-geral da Sinart. Arthur, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer falar com vocês. Bom, para a gente iniciar, nesse primeiro ano de concessão, quais mudanças o usuário já consegue perceber no dia a dia da rodoviária? Então, Franciele, inicialmente esse primeiro ano é um ano de diagnóstico, né, e de mudanças operacionais. E a gente já fez todo um levantamento da estrutura do prédio. Iniciamos com a criação da infraestrutura para poder instalar os sistemas de controle. Ou seja, hoje a gente consegue fazer o monitoramento de toda a emissão de passagens, né, de fluxo de pessoas pelo terminal. E com isso instalamos tecnologia, né, para fazer esse controle. O terminal já é monitorado, hoje já são mais de 60 câmeras que estão disponíveis, monitorando todo o perímetro do terminal, então isso já ajuda na segurança. A gente implanta a nossa metodologia operacional com alguns tipos de cobrança nova, obviamente que, né, isso é diferente para quem usa o terminal. É mais um efeito para manter o controle do espaço do que uma figura de arrecadação, né, e aí a gente consegue controlar melhor. O próximo passo agora é exatamente a gente evoluir para as efetivas obras e aí sim melhorias mais contundentes que vão valorizar o espaço e dar mais conforto para quem usa a rodoviária. Aproveitando essa tua resposta, a grande reforma estrutural ainda não começou, né? E é aquilo que realmente fica visível aos olhos. Em que pé que está hoje esse projeto? Também uma licença que a Prefeitura de Blumenau acabou comentando com o jornalismo da Jovem Pan, que também teria que ter. Quando é que a população de fato vai conseguir ver essas obras saindo do papel, a questão da reforma estrutural? Perfeito. O primeiro passo, como eu disse, é um de avaliação, então nós fizemos esse trabalho de avaliação do prédio. Dentro do projeto já inicial, a ideia, o conceito de reforma que a gente já tinha, que foi apresentado em todo o estudo, em todo o processo licitatório, nós apresentamos esses projetos ao município, e aí é o momento exatamente da comissão, das equipes técnicas do município avaliarem item a item, né, para ver se esse é realmente o projeto que nós vamos seguir. Foi feita essa avaliação pelo município, apontado alguns itens que foram necessários ajustes. Nós já fizemos esses ajustes e estamos apresentando novamente agora a comissão, que vai fazer essa avaliação daquilo que foi solicitado para ser modificado, que obviamente tenha sido feito essa modificação, e tendo esse ok dentro do município, a gente dá entrada aí sim nos pedidos de alvará para a execução. Aí entram diversos órgãos, não só o município, a gente tem a Companhia de Energia, o Corpo de Bombeiro, para que a gente possa ter a aprovação desse projeto e aí sim a execução efetiva das melhorias contundentes. A gente já vai começar agora, que é uma execução que não depende de órgãos, que é a substituição de todo o telhado do terminal. A gente vai, acabando o período chuvoso, né, e o período de maior fluxo de pessoas, que se encerra agora no pós-carnaval, a gente já inicia as cotações de empresas para fazer a substituição do telhado. Fora essa questão do telhado, a reforma estrutural, ela está prevista ainda para o primeiro semestre de 2026? A estrutural ela começa a partir do momento que a gente obtém o alvará, né? O nosso prazo de execução ele passa a contar com o alvará de execução de obras, né? De autorização de obras. Então são 18 meses para a entrega efetiva de toda a reforma do prédio. Então, não conta, né, a gente não está no prazo ainda de execução, né, porque a gente ainda está no prazo de avaliação do projeto e obtenção de alvarás.
mas a gente consegue fazer a melhoria do telhado, que é uma coisa que incomoda muito o passageiro, principalmente no período chuvoso, que tem algumas goteiras, algumas coisas que ainda da estrutura antiga incomodam bastante os passageiros. Bom, além dessa questão do telhado, isso que a gente já comentou, questões como climatização, né, acessibilidade, mais conforto, são muito cobradas ainda por quem usa o terminal ali, né, pela rodoviária. Essas melhorias, elas estão garantidas nesse projeto? Como é que elas vão funcionar na prática? Sim, a gente já trabalha com as normas técnicas, né, primeiro para ter acessibilidade ao prédio, né, além da reforma dele, ele vai ser acessível, né, para que tenha banheiros adaptados, pisos para pessoas com dificuldade visual, acesso com rampas, elevadores, identificação em braille, para que as pessoas que tenham dificuldade no transcorrer, no percorrer pelo terminal, hoje possam ter essa facilidade. Isso vem também com um conforto para quem usa o dia a dia do terminal. Então, assentos novos, a mobilidade em relação aos elevadores para que possam acessar todas as áreas do terminal, além da melhoria do redor, né, dos acessos, do estacionamento, tudo isso está contemplado no processo. Novos banheiros, serviços de guarda-volume que hoje não tem no terminal, a gente vai ver tudo isso com a reforma, criando um ambiente mais agradável e melhor para quem usa o terminal. A climatização também faz parte, então, desse projeto? Não, climatização não é um item do projeto, né? Ele não tem, até porque o terminal, ele é um terminal aberto e não há mudança estrutural dele. Ou seja, então a climatização não tem, mas a gente vai criar ambientes um pouco mais agradáveis, né? Criando as ferramentas que a gente tem a possibilidade de incluir, como ventiladores, a área superior que hoje atualmente era utilizada pela Secretaria de Transporte, vai ser destinada exatamente a acomodar os guichês e consequentemente vai ter um espaço mais adequado, mais fácil e mais protegido para quem usa o terminal. Mas não, aí eu deixo bem claro que não há climatização efetiva do terminal. Para a gente finalizar, Arthur, a Prefeitura informou, né, em vários releases que ela compartilhou com a imprensa, que o investimento inicial dos 2 primeiros anos seriam aí um total de 12 milhões pela empresa, né? Como é que está esse investimento? Quanto já foi destinado? E agora, então, quais que são os próximos passos de investimento para esse ano de 2026? Isso. O investimento total para o projeto de Blumenau é de 11 milhões, né? Isso inclui projetos e toda a estrutura e a execução de obras, né? São 11 milhões destinados para o terminal, 100% privado, um investimento 100% privado. A gente ainda não fez um investimento muito grande, né? Porque exatamente agora é a parte técnica, a parte de elaborações, né? Mas isso vem com investimento, sim. A gente já tem aí, passa de próximo de R$1 milhão que já foram destinados ao terminal, né, que trazem exatamente as melhorias que a gente conseguiu fazer, as adaptações que a gente também já fez, as mudanças operacionais que a gente trouxe para o terminal. Arthur Rodrigues Bittencourt, gerente geral da Sinarte, muito obrigada pelas informações ao Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Por nada, eu agradeço a oportunidade. 7h18. Repita. 7h18. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Santa Catarina é o 4º estado mais caro para se viver no Brasil, revela a pesquisa da Serasa. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. E a inflação oficial do país manteve-se estável em janeiro, registrando 0,33%, o mesmo índice de dezembro, acumulando 4,44% nos últimos 12 meses. O resultado foi impulsionado pela alta nos transportes e combustíveis, além do aumento em serviços de comunicação e passagens de ônibus. Em contrapartida, os setores de vestuário e habitação apresentaram queda, beneficiados pela bandeira verde na conta de energia elétrica. No setor de alimentos, o impacto foi equilibrado pelo recuo nos preços do leite e ovos, que compensaram a subida da carne e também do tomate. Regionalmente, o índice variou entre a máxima de 0,81% em Rio Branco e a mínima em 0,16% em Belém.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus e vamos com mais informações sobre o tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira vamos ter mais um dia típico de verão aqui na região de Blumenau. Ao longo desta quarta-feira o sol predomina com poucas nuvens e a temperatura se eleva gradualmente, aumentando a sensação de calor e também de abafamento. Hoje a máxima já fica na casa dos 34 graus. Mas a partir da tarde de hoje, por conta da combinação do calor e da alta umidade, não dá para descartar a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Para amanhã, quinta-feira, o calor vai seguir intenso por aqui, vamos ter um dia de bastante sol e a temperatura variando, a máxima na casa dos 35 graus. E a partir da tarde da quinta-feira, vamos ter a ocorrência dessas pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h20. Repita. 7h20. A gente continua aqui no Jornal da Manhã, série especial de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual do Médio Vale do Itajaí. As entrevistas seguem critérios jornalísticos com espaço igual para todos os convidados, reforçando o compromisso da emissora com a informação, a democracia e o direito do eleitor de escolher bem. Hoje você acompanha a conversa com o atual deputado estadual de Santa Catarina, Marcos da Rosa, do União Brasil. Nós conversamos agora com o deputado estadual de Santa Catarina, Marcos da Rosa, do União Brasil. Deputado, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito bom dia a todos os ouvintes. Deputado Marcos da Rosa, eleições gerais de 2026. O senhor é pré-candidato à reeleição? Sim, a gente tem uma trajetória vitoriosa na política. Eu tive a oportunidade de ser por 3 vezes vereador de Blumenau, inclusive 2 vezes mais votado. E na primeira tentativa para deputado estadual tivemos êxito, estamos cumprindo um mandato exitoso e é natural que a gente vá para a reeleição. E por que ser pré-candidato e disputar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa? Especialmente a nossa região do Vale do Itajaí, Vale Europeu, precisa de representantes para continuar trazendo recursos. Nós precisamos dar continuidade também aos trabalhos sociais que nós fazemos, ou seja, através da nossa frente parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas, hoje como presidente da Comissão Permanente de Prevenção e Combate às Drogas, nós fazemos esse trabalho não somente na nossa região, mas em todo o estado de Santa Catarina, também através da nossa frente parlamentar de apoio e também de implantação às escolas cívico-militares. Nós temos feito várias audiências públicas por todo o nosso estado e em parceria com o governo do estado temos conseguido, através dessa articulação política, dessa articulação junto à população, fazer com que algumas unidades de escolas cívico-militares tenham sido implantadas. E essa nossa visão, esse nosso espectro político conservador, também através da Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense de Proteção à Vida, onde nós recebemos várias denúncias, inclusive de doutrinação ideológica em escolas, enfim. Por esses motivos, e também pelo apelo popular, porque uma coisa é você ser eleito deputado estadual pela primeira vez, com muita dificuldade, enfim, você é vereador em uma cidade, se torna muito difícil, não tem um nome ainda pulverizado em todo o estado. Agora, numa reeleição se torna mais fácil, muita gente perguntando, muita gente querendo também participar da nossa campanha eleitoral, que vai acontecer, é claro, a partir do prazo especificado pela lei eleitoral, mas sim, estamos dispostos a participar de uma reeleição. O senhor atualmente está no União Brasil. Existe alguma possibilidade de mudar de partido para disputar as eleições deste ano? Houve algum convite do próprio governador Jorginho Melo para integrar o PL? É interessante dizer que eu nunca mudei de partido. Eu fui filiado somente em um partido e continuo até hoje. Eu, como disse, sou conservador nos costumes, mas liberal quando se trata da economia, então tem um alinhamento político à direita. E se um dia mudar de partido, será, evidentemente, para um partido
ainda mais à direita, né? O União Brasil é um partido de direita, mas neste momento, inclusive eu sou presidente municipal do União Brasil, em Blumenau. A nossa pretensão é continuar no União. Agora é lógico, né? Não posso afirmar que nunca mudarei de partido. E para a gente finalizar, deputado, qual que será a sua bandeira dessa campanha? Na verdade, o senhor, né, agora disputando aí, aliás, como pré-candidato, essa possibilidade de disputar aí um segundo mandato como deputado, qual que será a bandeira da sua campanha? Como eu disse, e até aqui explanei um pouquinho daquilo que a gente já tem feito, e é nessa mesma linha que nós vamos trabalhar, mostrando aquilo que a gente já fez. Porque uma coisa é você ser eleito, fazer algumas propostas, e graças a Deus tudo aquilo que eu propus na última campanha eleitoral estou conseguindo colocar em prática. Inclusive fiz parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa durante o primeiro, durante o segundo biênios, e isso me gerou, me concedeu, eu pude angariar, eu pude ter um pouco mais de experiência, e então me vejo ainda mais bem preparado para dar continuidade a um mandato, ou a um novo mandato na Assembleia Legislativa, e é dar continuidade a esse trabalho de fiscalização do Executivo, ser combativo no que diz respeito às minhas bandeiras que eu defendo, porque hoje o nosso governo federal é de esquerda, e a gente vê acontecendo muita coisa que é contra os nossos princípios e valores, e nós temos também essa questão através da educação, através da saúde, né? Esse pessoal, eles são muito ávidos em fazerem essa doutrinação ideológica, e a gente precisa continuar refutando tudo isso, fazendo um combate forte na Assembleia Legislativa, em todos os meios que a gente tem condições de atuar. Deputado Marcos da Rosa, obrigada pelas informações e um excelente dia. Muito obrigado, forte abraço a todos. Nós conversamos com o deputado estadual de Santa Catarina, Marcos da Rosa, também pré-candidato nas eleições gerais de 2026. 7h27. Repita. 7h27. E um assunto sério que mexe com a cúpula do Judiciário Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu de forma geral afastar o ministro Marco Buzzi do cargo. Pois é, o afastamento é temporário e acontece enquanto ele é investigado por importunação sexual. O caso começou com a denúncia de uma jovem de 18 anos, mas olha só, uma segunda denúncia foi feita ao Conselho Nacional de Justiça agora na última segunda-feira. O relato da jovem indica que o abuso teria acontecido no mar em janeiro, na casa de praia do ministro em Balneário Camboriú. Ela diz que foi agarrada à força e que precisou lutar para se soltar. O caso foi registrado na Polícia Civil de São Paulo e agora está no Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado do ministro. Nesta terça-feira, o STJ decidiu que Buzzi não pode usar o gabinete, o carro oficial e nem exercer as funções até pelo menos o dia 10 de março, quando uma nova sessão vai avaliar o caso. E tem o lado da defesa. Os advogados do ministro Buzzi dizem que o afastamento é desnecessário. Primeiro, porque, segundo eles, não há risco para a investigação, e segundo, porque o ministro já está afastado por motivos de saúde. Inclusive, Buzzi enviou uma carta aos colegas ministros negando tudo. Ele diz que tem uma trajetória ilibada e que vai provar a inocência. Ele apresentou um atestado psiquiátrico de 90 dias e, segundo informações de bastidor, estaria internado com problemas cardíacos. Situação delicada, e se for condenado, a pena para esse crime de importunação sexual pode chegar a 5 anos de prisão. E é claro que a gente segue acompanhando os desdobramentos aqui no Jornal da Manhã. Tanto a Procuradoria Jurídica da Câmara quanto o corregedor Flávio Linhares do PL se manifestaram favoráveis à abertura da Comissão de Ética para analisar uma possível quebra de decoro parlamentar pelo vereador de Blumenau, Almir Vieira, do PP. A acusação é de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais. Ontem, terça-feira, a Procuradoria deu aval para seguir o processo, mas pediu ao corregedor que indicasse a penalidade prevista para que a comissão seguisse o rito, conforme explica o presidente da Câmara, o vereador Ito de Souza, do PL. O corregedor, aliás, quero até parabenizar o corregedor que recebeu hoje, rapidamente já agilizou esse caminho desse processo, demonstração que foi escolhido bem o corregedor. E dizer que recebemos ali a mesa já, os membros da mesa já acataram o encaminhamento, e agora
A gente vai agora aguardar provavelmente na quinta-feira. Na quinta-feira deve voltar para a Câmara para sim abrir votação para que ele possa ir para a Comissão de Ética. Então vai passar por uma votação em plenário. Votação simples e isso aí daí na sequência vai para a Comissão de Ética. Aí vai caber à Comissão de Ética fazer toda a análise nos documentos que eles têm em mão, solicitar mais documentos para que depois sim, se dá sequência na Comissão de Ética que realmente comprovar que houve irregularidade do vereador, aí sim volta para a votação final em plenário. Na próxima quinta-feira, o presidente Ito deve colocar em votação a admissibilidade do pedido para a abertura da comissão. É necessária maioria simples. E ontem também o vereador Almir Vieira apresentou um atestado médico para se afastar das atividades da Câmara de Blumenau por 15 dias. Pois é, o documento não detalha o problema de saúde, mas afirma que o parlamentar está impedido de exercer a profissão nesse período. Com isso, Almir Vieira continua sem aparecer no Legislativo neste início de ano. Na semana passada, o vereador foi alvo de uma operação policial que investiga crimes de rachadinha, corrupção e também lavagem de dinheiro. O vereador chegou a ser preso em flagrante no dia 3 de fevereiro, mas foi liberado logo depois na audiência de custódia. Desde o início do ano legislativo já foram realizadas 3 sessões ordinárias e ele não compareceu a nenhuma delas. Além da pressão da Justiça Criminal, agora ele enfrenta também um pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar, que foi protocolado pelo ex-promotor Odair Tramontim. O pedido de cassação ainda está sendo analisado pela Procuradoria da Câmara de Vereadores, como a gente falou aqui no Jornal da Manhã. Enquanto isso, o gabinete do parlamentar segue sob justificativa do afastamento médico. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, suspendeu ontem o julgamento do pedido de cassação do senador catarinense Jorge Seife do PL, que é acusado de abuso de poder econômico na campanha de 2022. O relator do caso, o ministro Floriano Peixoto, votou pela absolvição do parlamentar, rebatendo as denúncias sobre o uso irregular de aeronaves e estruturas de empresas privadas. A sessão será retomada nesta quinta-feira com votos dos outros 6 ministros, sendo necessários 4 votos para definir o resultado. Caso seja condenado, Seife perde o mandato e novas eleições suplementares devem ser convocadas. Se absolvido, o processo é arquivado, embora ainda caibam recursos. 7h32. Repita. 7h32. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Santa Catarina é o 4º estado mais caro para se viver no Brasil, revela a pesquisa da Serasa. Capital da cebola, Ituporanga, no Alto Vale, decreta emergência por queda de preços e prejuízos no campo. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 23 graus. 7h32. Repita. 7h32. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. O restaurante Tartufo do Shopping agora é Tartufo Giardino. Estamos em um novo endereço, no centro de Blumenau, em frente à Escola Barão, Rua Ângelo Dias, 244. Aberto para almoço e jantar. Venha viver essa experiência italiana completa. Informação e músicas. Aqui é a Jovem Pan. O futuro chega rápido. Sua escola está preparada? No Colégio Visão, oferecemos muito mais que aulas. Transformamos vidas. Aqui a matemática ganha sentido com o método de Singapura. Desenvolvemos a inteligência financeira em economia doméstica e incorporamos a linguagem de programação em nossa grade curricular, com oficinas criativas e mindfulness. Unimos inovação e equilíbrio. Colégio Visão. Educar é viver o presente e antecipar o futuro. Matrículas abertas. Siga no Instagram, @Visão Blumenau.
Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. O carnaval chegou e a festa de ofertas também. Aqui na Fiat Rivel, você aproveita o carnaval e garante condições exclusivas na compra do seu Fiat. Bônus de até 20 mil com seu usado na troca e taxa zero. Pra você sair de carro novo agora mesmo. É economia, é vantagem e a Fiat 0 km esperando por você. Fiat Rivel, carnaval de ofertas é aqui. Informações 47-3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h35. Repita. 7h35, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, em decisão unânime, STJ afasta até conclusão de apurações ministro acusado de assediar jovem. E MDB entra na disputa pela vice de Tarcísio e explora desgaste de Kassab para tirar posto do PSD. Destaques agora do Estadão. Polícia aprende Mercedes-Benz de piloto preso sob suspeita de manter rede de abuso sexual de crianças. E fim da escala 6x1. Governo Lula e empresas divergem sobre impacto da redução de jornada. O Globo, ministro do STJ acusado de importunação sexual vai receber salário de R$44 mil enquanto estiver afastado. E PEC que acaba com escala 6x1 pode ser votada pela Câmara até maio, diz Mota. Destaques agora é do jovempan.com.br. Ministério Público de Santa Catarina avalia pedir exumação do cão-orelha para ajudar na investigação. E Hugo Mota, abre aspas, candidatura de Tarcísio é cada vez mais distante, fecha aspas. 7h36. Repita. 7h36. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 23 graus, então vamos saber como fica o tempo para hoje, para essa quarta-feira, diretamente do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos, que está de volta por aqui. Ô Emily, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira vamos ter mais um dia típico de verão aqui na região de Blumenau. Ao longo desta quarta-feira o sol predomina com poucas nuvens e a temperatura se eleva gradualmente, aumentando a sensação de calor e também de abafamento. Hoje a máxima já fica na casa dos 34 graus. Mas a partir da tarde de hoje, por conta da combinação do calor e da alta umidade, não dá para descartar a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Para amanhã, quinta-feira, o calor vai seguir intenso por aqui, vamos ter um dia de bastante sol e a temperatura variando, a máxima na casa dos 35 graus. E a partir da tarde da quinta-feira, vamos ter a ocorrência dessas pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h38. Repita. 7h38. E a cidade de Pomerode realiza amanhã, quinta-feira, a abertura da 18ª Osterfest, considerada a Páscoa mais alemã do Brasil. A Osterfest é promovida pela Associação Visite Pomerode, a VIP, em parceria com a Prefeitura Municipal. E para falar sobre o evento, a gente conversa agora ao vivo por telefone com Ivan Koch, que é presidente da AVIP. Ivan, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Jornal da Manhã. Tudo certo para amanhã? Bom dia, Fran, bom dia, Maurício, bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Sim, tudo nos seus finalmente, né? Estamos preparando com muito carinho mais esse evento, né? Estamos aí finalizando a decoração, mais os detalhes, mas já estará tudo pronto para mais uma Osterfest, para que a nossa cidade e a nossa região novamente comece a respirar a Páscoa, né? E o que esperar para a edição deste ano, essa 18ª edição?
Olha, tivemos algumas mudanças estruturais internas, né, Maurício, principalmente em função de acolhimento um pouquinho melhor, né, sempre dando mais conforto para os nossos visitantes, né. Então, esse ano, além de ampliar um pouquinho mais a parte de mesas, nós fizemos 2 entradas também, para que as pessoas tenham acesso mais fácil, porque a gente sempre faz esse evento ali no Centro Cultural, né, que fica ao lado do teatro. E hoje o nosso espaço físico, ele realmente ele tomou todas as proporções lá, né? Então a gente sempre está muito atento a isso. E fora as atrações, né, Maurício e Fran, que a gente tem durante os dias, né? Explorando toda essa questão cultural que a gente tem tão forte na nossa cidade, mas não só na nossa cidade, mas também em toda a nossa região, no Vale Europeu. Eu acho que isso é muito importante sempre salientar e realmente enaltecer, né? Ivan, amanhã é a abertura oficial, né, aí da Osterfest, mas a festa, no caso, para as pessoas que quiserem prestigiar, segue até quando? Exatamente, a festa começa amanhã, né? É sempre de quintas a domingos, né? Começa amanhã dia 12, das 10 horas até as 20 horas. Temos aberto também na segunda e na terça de carnaval, né, que é no dia 16 e 17. A gente agora também vai abrir para o pessoal também que estiver na região, quem estiver curtindo o carnaval, tiver de folga, pode vir aí, que a Osterfest vai estar aberto. E a Oster, ela segue até o dia 5 de abril, né? Vai até no final de semana da Páscoa, onde aí então a gente encerra as nossas festividades. Ivan, explica pra gente, pro ouvinte do Jornal da Manhã, como que a comunidade de Pomerode se envolve na Osterfest, porque quem vai pra Pomerode nessa época do ano já percebe logo na entrada da cidade que tem várias Osterbahn já enfeitadas, né? E tem toda uma mobilização para as 105 mil casquinhas de ovos para fazer a maior árvore de Páscoa do mundo, é isso, né? Verdade, Maurício. Esse trabalho todo já inicia praticamente logo após, né, o término de uma Osterfest. A gente já começa a fazer a coleta, né, dessas casquinhas, né, tanto em confeitarias, padarias, pessoas da comunidade mesmo que trazem para nós, que cultivam essa tradição. Então, ao longo do ano a gente faz a coleta, né, e lá por outubro, novembro, aí nós temos a nossa equipe ali que começa a pintar os ovos, porque aí a gente já está definido com as cores, né, com o tema, e aí a gente já começa a fazer a pintura. Então, na realidade, a Osterfest, ela no trabalho, ela acontece o ano inteiro, né? E a comunidade se envolve muito nisso, porque é uma tradição tão antiga, né? E então, como a Oster até ela começa cedo, né? A gente começou sempre no carnaval, as pessoas também já se envolvem e graças a Deus, assim, todo mundo abraça a Osterfest com muito carinho. Qual que é o significado da Osterbahn pra gente aqui, né? Tem todo um significado, né? Os galhos secos representam a morte de Jesus Cristo, é isso, né? E o colorido seria a ressurreição, os ovos. Ressurreição, exatamente. Esse é o grande significado da árvore, né? Então a gente trabalha muito além de cultivar a nossa cultura, mas também a parte cristã, né? Ela é muito forte ainda. Então nós temos algumas partes culturais, por exemplo, assim, os tibas, né? Que seriam, na realidade, o pessoal que vai de porta em porta e anuncia a ressurreição de Jesus Cristo, né? Aos domingos, e os tibas também se apresentam, né? Que são grupos musicais que vão de porta em porta para anunciar, né? A vinda de Jesus novamente. São corais que fazem isso também, não só grupos musicais, mas são corais, são apresentações. Então isso está muito vivo ainda aqui na nossa cidade e sendo cultivado, né? E eu sempre digo que é graças aos eventos, e aí eu falo a nível regional, graças aos eventos que a gente ainda consegue cultivar essas culturas, mostrar como é que era. Então eu sempre digo que os eventos são muito importantes para que não só a pessoa local viva isso, reviva isso novamente, mas que as pessoas que nos visitam, os turistas, os visitantes, para que eles vejam também como é que era e como é que ainda em muitas localidades, principalmente aqui no interior de Pomerode, ainda é feito. Ivan, aproveitando, né, você falou, né, das árvores, né, decoradas para Páscoa, e tem também outra coisa, né, que chama atenção, uma outra atração ali da festa, que é a questão do ovo gigante, né? Esse ano também, né, tem um outro responsável, um artista responsável. Qual que é o tema deste ano? Isso, a gente na realidade mudou 360 aí nesse tema, né? Porque a gente sempre
procurava um tema local, um tema de uma tradição. Por exemplo, ano passado a gente homenageou o Eierkraut, né, que é uma atividade que eles fazem, que eles chegam a atingir o ovo, né? Então a gente sempre procurava alguma coisa nesse sentido. Mas como na nossa região e principalmente em Blumenau nós temos um artista fantástico, um escritor, um ilustrador de renome nacional, que é o Guilherme Karsten, a gente começou a ir mais pro lado infantil. E vou ser sincero contigo, Fran, ficou sensacional. A arte dele, o propósito dele de colocar no ovo as figuras, né, importantes da Páscoa, né? São coisas assim que nos deixaram bem emocionados e felizes, porque de antemão o Guilherme logo aceitou o desafio, e o Siqueira, que fez a parte de pintura no ovo gigante, ele conseguiu traduzir isso muito bem nos traços que o Guilherme tem, nos livros dele, né? Então tá muito bacana, a obra tá muito bonita. Para deixar claro, são 2 recordistas, né? O maior ovo decorado do mundo e também a maior árvore de Páscoa do mundo, é isso? Exatamente, os 2 ainda estão no Guinness Book, né? Então ainda não foram batidos, e realmente foi um desafio no começo, né? Quando a gente entrou para conseguir esses recordes, mas hoje a gente já consegue fazer de uma estrutura bem mais segura, bem melhor, a gente consegue facilitar o trabalho, porque sempre são trabalhos muito difíceis, sabe? Não são trabalhos fáceis de executar, mas a gente conseguiu um pouquinho de experiência nisso, e os 2 ainda estão ali no Guinness Book, trazendo digamos esse recorde para Pomerode. E eu sempre digo que não é só para Pomerode, é para nossa região, é para o Vale Europeu, que merece sim ser destaque a nível nacional e mundial. Se tem uma expectativa de quantas pessoas devem passar ao longo desses dias aí pela Osterfest em Pomerode, e também, já aproveitando, tem uma previsão de quanto que isso acaba movimentando a economia da cidade? Olha, eu sempre falo para a minha diretoria, para o pessoal, que o número, o recorde, né, digamos, procurar bater um recorde é uma consequência daquilo que você entrega, né? Ano passado a gente colocou 201 mil pessoas dentro no decorrer, né, do evento. Não temos um número exato do que pode estar circulando sempre na cidade, né, porque no entorno, porque nem todos chegam a vir e entrar dentro da Osterfest, mas sim, vêm para Pomerode, vão nos restaurantes, vão nos parques que nós temos entregue hoje para o nosso visitante. Então, assim, a gente espera, claro, é lógico, chegar nesse número de novo, né? Na expectativa de conseguir aí, no mínimo, umas 200 mil pessoas passando pela entrada, né, da Osterfest. E pelos números apurados, nesse período, a gente calcula que gira em torno mais ou menos aí de 70, 80 milhões de reais nesses 8 finais de semana dentro da cidade de Pomerode. E para as pessoas que quiserem prestigiar, Ivan, a festa, né, participar do evento, qual que é o valor da entrada e também quais são as formas de pagamento aceitas aí dentro da festa? Exato, as formas são todas elas, né, cartão, Pix, no dinheiro. A entrada custa R$12. Quem tem direito a meia entrada também está disponível, né, conforme a legislação. Então, assim, o valor ele contempla justamente para que a gente consiga continuar com esse evento, né, porque a gente sabe que quem organiza é um evento que não custa barato, então a gente precisa sim ter essa arrecadação. Quintas e sextas a gente abriu a bilheteria para os pomerodenses, para eles nos prestigiarem nas quintas e sextas também. Então o valor é acessível, R$12 para inteira e R$6 a meia entrada, né? Tá certo, então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, e eu deixo à disposição aí o espaço para você reforçar o convite para abertura amanhã. Ok, então quem está ouvindo aí, a Jovem Pan, convido aqui a todos a participarem da Osterfest. Começa amanhã, dia 12, vai até o dia 5 de abril, sempre de quintas a domingos. Segunda-feira e terça-feira, agora dia 16 e 17, o evento estará aberto. Lembrando também que dia 9 de março, que é o aniversário de Joinville, e dia 23 de março, que é o aniversário de Florianópolis, que são 2 segundas-feiras, nós também vamos estar aberto, porque sempre temos uma demanda muito grande dessas 2 cidades. E quem vier aí para a nossa Osterfest vai ver muita música típica, apresentações culturais, os tibas, temos as oficinas, as brincadeiras,
trouxemos novamente de volta aquela antiga pescaria, vai ter tiro, vai ter o Vogelsteg, tem o parque de diversões, que também sempre é uma atração, as Donas Coelhas, o Fritz e Frida, Hase, enfim, uma vasta programação. E não esquecendo, Maurício e Fran, que todos os sábados às 18 horas nós temos uma peça teatral gratuita, tá? Quem estiver dentro do pavilhão pode ir no teatro, acessar o teatro. Nós temos uma peça Gratidão efetuada, né? Apresentada pela companhia Cauê ali de Blumenau, novamente uma peça exclusiva para o Osterfest, que traz mais uma vez reflexões, e quem realmente assistir não vai se arrepender. Ivan Koch, presidente da Associação Visite Pomerode, obrigado pela sua participação e bom evento para vocês. Eu que agradeço, já estão convidados também, Fran e Maurício, quando puderem passar aí, sempre são bem-vindos aqui na cidade de Pomerode. Muito obrigado pelo convite, pode ter certeza que eu vou passar assim por lá, fazer os registros fotográficos como todos os anos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E a cidade de Pomerode realiza então amanhã, quinta-feira, a abertura da 18ª Osterfest, considerada a Páscoa mais alemã do Brasil. A Osterfest é promovida pela Associação Visite Pomerode, a VIP, em parceria com a Prefeitura Municipal. A Osterfest ocorre dentro do Centro Cultural de Pomerode, na rua Hermann Weg, no centro, e começa nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, e segue até o dia 5 de abril. Mais informações sobre a Osterfest podem ser conferidas no site visitepomerode.com.br. 7h51. Repita. 7h51. E a situação é crítica para os produtores de cebola lá do Alto Vale do Itajaí. A Prefeitura de Tuporanga acaba de decretar situação de emergência econômica na cidade por causa da forte desvalorização do produto. Pois é, Tuporanga é conhecida como a capital nacional da cebola e a economia de lá depende quase totalmente desse setor. Só que agora o preço de venda está tão baixo que não paga nem o que o agricultor gastou para produzir. O decreto publicado na última segunda-feira tem validade de 180 dias e com essa medida a Prefeitura ganha agilidade para ajudar as famílias rurais que estão no prejuízo. O objetivo principal é facilitar a renegociação de dívidas com os bancos e buscar apoio financeiro e técnico com os governos estadual e federal. Além disso, a administração municipal quer priorizar políticas públicas que garantam que o produtor consiga manter a propriedade e não abandone a atividade, o que causaria um colapso no comércio e nos serviços da região. A Secretaria de Agricultura vai monitorar a situação de perto. A ideia é evitar que essa crise no campo se transforme em um problema social ainda maior para o município. É o sustento de milhares de famílias em jogo. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa ajuda oficial que deve chegar aos produtores. 7h52. Repita. 7h52 e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Conduta do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina no caso Orelha será apurada pelo Ministério Público. Nova empresa assume manutenção de água em Blumenau para zerar fila de 350 vazamentos. Procuradoria e corregedor da Câmara de Blumenau dão aval para a abertura da comissão de ética que vai analisar pedido de cassação do vereador Almir Vieira do PP. Investigado por rachadinha, parlamentar apresentou atestado e segue longe da Câmara. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Santa Catarina é o quarto estado mais caro para se viver no Brasil, revela a pesquisa da Serasa. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus. 7h53. Repita. 7h53. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Feche os olhos e imagine. Você com o look perfeito, sua casa bem decorada, um treino de sucesso na academia e a comida que você merece. Tudo isso você encontra em um só lugar. SIC Blumenau, um universo de possibilidades. Vale mais curtir o carnaval de Volks renovado. Volkswagen Barigui. Troca de correia dentada mais tensor para Gol geração 5, 6 e 7. Voyage Saveiro Space Force 1.0 e 1.6. 4 vezes de R$109,90. Pneu 255/45 aro 19 por R$860,90 em até 6 vezes no cartão, com montagem e balanceamento. Volkswagen Barigui Bus em Blumenau, na Rua Albert Stein 240. Faça o trânsito, começa por você. Volkswagen.
No Alfa, os resultados são imbatíveis. Primeiro lugar geral em medicina na Federal do Paraná. Primeiro lugar geral em medicina no PSS UEPG. Primeiro lugar em medicina no Paz-UEM. E a maior aprovação em medicina da União Oeste. Aqui quem ensina aprova e quem estuda conquista. Atenção, condições especiais de matrícula por tempo limitado. Garanta já sua vaga em ensinoalfa.com.br. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito que eu pego. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h56. Repita. 7h56. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã, aqui nos 88,7. O 17º Festival Brasileiro da Cerveja promete 4 dias de celebração à cultura cervejeira, com música e gastronomia aqui em Blumenau. O evento acontece de 4 a 7 de março no Parque Vila Germânica. Um dos destaques é a banda catarinense Das Aranha, que encerra a programação no sábado à meia-noite com um show cheio de energia e sucessos que atravessam gerações. Além das atrações musicais, o público poderá conhecer novas cervejarias artesanais, explorar diferentes estilos de cerveja e, claro, saborear pratos preparados por chefes internacionais. A gastronomia inclui 6 tipos de culinária: brasileira, italiana, alemã, britânica, belga e americana, em uma curadoria pensada para harmonizar com as bebidas oferecidas. Os ingressos variam entre R$20 e R$40 de acordo com o dia, e o horário de funcionamento é das 7 da noite até a 1h da manhã, de quarta a sexta-feira, e das 11 a 1 da manhã no sábado. E viver em Santa Catarina está pesando cada vez mais no bolso. Uma pesquisa inédita da Serasa mostra que o estado tem o 4º maior custo de vida do país. Para manter as contas em dia por aqui, o catarinense gasta em média R$4.180 por mês. Esse valor é quase R$700 a mais do que a média nacional. Só o Distrito Federal, Paraná e São Paulo são os mais caros que o nosso estado. O levantamento aponta que os grandes vilões do orçamento são os gastos essenciais. A moradia lidera o ranking, custando em média R$1.380, seguida de perto pelo supermercado, que leva outros R$1.140 por mês. Educação e saúde também aparecem com fatias pesadas na renda das famílias. E olha só que curioso, mesmo com os preços nas alturas, o catarinense não quer se mudar. Apenas 10% dos entrevistados cogitam trocar de cidade para economizar. Especialistas da Serasa alertam que, com as despesas fixas ocupando tanto espaço, não sobra quase nada para investimentos. A orientação é planejamento rigoroso para evitar o endividamento. Até porque, segundo a pesquisa, apenas 19% dos brasileiros dizem que é fácil gerenciar as contas do dia a dia, e o desafio é grande. E uma notícia importante para quem sofre com vazamentos de água aqui em Blumenau. A nova empresa contratada pelo SAMAI para cuidar da manutenção do sistema de abastecimento começou a trabalhar hoje. Pois é, a situação estava crítica. Desde dezembro, o SAMAI tentava dar conta de tudo com equipes próprias, mas a demanda era gigantesca. Para se ter uma ideia, foram quase 4.000 chamados registrados nos últimos 2 meses. A vencedora da licitação é a empresa Proactiva, que faz parte do grupo Veloia. Os trabalhos começaram ontem, na terça-feira.
primeiro com a logística e a retirada de materiais e, no período da tarde, os técnicos já foram para as ruas cumprir as ordens de serviço. Atualmente, cerca de 350 concertos de vazamento ainda estão na fila de espera. O SAMAI reconheceu que o número de servidores internos não era suficiente para atender toda a cidade após a antiga prestadora de serviço não renovar o contrato no fim do ano passado. A meta é realizar uma força-tarefa para deixar tudo em dia até o final de fevereiro. A expectativa é que, com o reforço da nova empresa, a qualidade do serviço de abastecimento em Blumenau volte ao atendimento normal. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. E o Ministério Público de Santa Catarina solicitou a exumação do cão orelha e novas diligências por considerar que o inquérito policial atual possui lacunas sobre a causa da morte e possíveis coações de testemunhas. O órgão deu 20 dias para a Polícia Civil refazer depoimentos e investigar se adultos influenciaram o processo, que ocorre em segredo de justiça. Paralelamente, o Ministério Público apura a conduta do delegado-geral Ulisses Gabriel por suspeita de violação de sigilo funcional no caso. E a Prefeitura de Gaspar iniciou a entrega dos carnês do IPTU 2026 com reajuste de 4,46% e previsão de arrecadar 20 milhões para serviços públicos. Contribuintes que quitarem a cota única até dia 10 de março podem obter até 10% de desconto, somando o benefício de bom pagador, ou então optar pelo parcelamento em 5 vezes. Pedidos de isenção para aposentados, produtores rurais e áreas de preservação devem ser protocolados no Atende Fácil até o dia 20 de março. E os portos brasileiros bateram um novo recorde em 2025 ao movimentar mais de 1 bilhão de toneladas, um crescimento de 6,1% impulsionado pelo setor privado, que quase dobrou seus investimentos em infraestrutura nos últimos 5 anos. O destaque ficou para o minério de ferro, óleo bruto e containers, tendo a China como principal destino das exportações nacionais. Para este ano de 2026, a ANTAQ projeta um novo avanço de 1 bilhão de toneladas, reforçando a necessidade de melhorias nos acessos portuários para sustentar essa demanda. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou do Vitória por 2-1. E hoje temos Chapecoense e Coritiba às 7 da noite. Já às 9h30 tem Vasco e Bahia no São Januário. E São Paulo recebe o Grêmio também às 9h30. João Fonseca vai enfrentar hoje o chileno Alejandro Tabilo no primeiro duelo da busca pelo bicampeonato do ATP de Buenos Aires. Os dois se enfrentaram somente uma vez no circuito, com derrota para o brasileiro. A partida inicia por volta das 8 da noite. E faltando 120 dias para a Copa do Mundo, a CBF já definiu toda a agenda da seleção brasileira até a estreia do campeonato. O Brasil vai fazer 4 amistosos preparatórios contra a França e Croácia em março, Panamá no fim de maio no Maracanã e Egito nos Estados Unidos. A convocação final para a Copa deve ser divulgada no dia 19 de maio. A estreia do Brasil na Copa é no dia 13 de junho contra o Marrocos. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve a punição ao Atlético Paranaense após a confusão no clássico contra o Coritiba. O clube vai enfrentar o Corinthians com público restrito a mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência na Liga Arena. A punição também vale para o setor visitante. No Palmeiras, o atacante John Arias, novo reforço do clube, deve chegar ao Brasil ainda nessa semana e já pode atuar no mata-mata do Paulistão. O colombiano custou 25 milhões de euros e é uma das maiores contratações da história do Verdão. Já o Flamengo, apesar dos rumores, Richarlison dificilmente vai vestir a camisa rubro-negra. O atacante negocia com o clube da Arábia Saudita, que ofereceu um salário de cerca de 20 milhões de euros por temporada. 8h03. Repita. 8h03. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Conduta do delegado-geral de Santa Catarina no caso Cão Orelha será apurada pelo Ministério Público catarinense. Procuradoria e Corregedor da Câmara de Blumenau dão aval para a abertura da Comissão de Ética, que vai analisar pedido de cassação do vereador Almir Vieira, do PP. Investigado por rachadinha, parlamentar apresentou atestado e segue longe da Câmara. A STJ decide afastar o ministro catarinense Marco Buzzi após denúncias de importunação sexual. Custo de vida em Santa Catarina é o quarto mais alto do país e chega a R$4.180 por mês, diz Serasa. Nova empresa assume manutenção de água em Blumenau para zerar fila de 350 vazamentos. Começa amanhã em Pomerode a 18ª Osterfest, a maior celebração de Páscoa alemã do Brasil. Carnaval
1.400.000 de veículos devem circular pelas rodovias federais de Santa Catarina. E não é só nas estradas que vai ter movimento. O aeroporto de Navegantes projeta movimento com mais de 38 mil passageiros. Das Aranha é a atração confirmada no 17º Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau. Teve prestação de serviço também. Procon Móvel de Blumenau realiza atendimento no bairro Topavazinha nesta quarta-feira. Capital da Cebola e Tuporanga decreta emergência por queda de preços e prejuízos no campo. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h04. Repita. 8h04. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quarta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Para você, um bom dia e uma excelente quarta. 8h04. Repita. 8h04. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.